Bom, hoje o T-Voz vai falar um pouquinho sobre o H1N1. Está bastante comentado na mídia, especialmente todos os veículos de comunicação, e São Joaquim também não é diferente. Recentemente aconteceu a primeira etapa da campanha de vacinação contra a gripe e também contra o H1N1. E as doses das vacinas também terminaram, porque a procura foi muito alta e depois a vacina, claro, vai continuar, porque as doses vão chegar da segunda etapa e também da terceira etapa. E para falar um pouco mais sobre o H1N1 e também sobre a gripe, a gente fala hoje com a coordenadora aqui da UTI da Santa Casa de São Joaquim, a doutora Paula Menezes Luciano. Obrigado, doutora Paula, por nos receber. Muito atarefado o seu trabalho, mas tirou um pouquinho para falar com a gente. Muito obrigado. Obrigada a vocês por terem vindo, e acho que é um tema bastante importante, né? Está sendo esclarecido para a população, porque realmente toda a situação de uma possível epidemia gera muita ansiedade, gera desconforto para a população, que passa a procurar os serviços de saúde até com uma quantidade maior, né? Numa projeção maior. Doutora Paula, para a gente começar, como que está a situação aqui na Santa Casa? A senhora, como coordenadora da UTI aqui de nosso município, acompanha de perto esses casos, especialmente as complicações que acontecem acerca do vírus. Como que está a situação hoje em São Joaquim? Bom, nós estamos tendo, como em toda a época do ano, nessa época, em termos de outono, né, a partir de abril, maio, né, a gente começa a ter um aumento da procura, né, dos serviços de saúde daqueles pacientes com sintomas respiratórios, né? Então, aqueles pacientes que têm tosse, que têm coriza, que têm cefaleia, que têm mialgia e que podem ter febre, né? Dentro desses sintomas, que são pouco específicos, eles podem acontecer em diversas situações, né? A gripe por H1N1, né, por influenza, também leva à presença desses sintomas, né? Então, assim, é importante esclarecer para a população que, na maioria das situações, a gripe por H1N1, ela é autolimitada e vai se resolver de uma forma espontânea, o paciente usando muitas vezes só sintomáticos. Naqueles pacientes que têm fatores de risco, né, para complicações, então aqueles pacientes com doenças crônicas, os pacientes idosos, crianças, puérperas, gestantes, esses pacientes merecem um cuidado maior. E assim, na presença de febre de início súbito, desses sintomas gripais e uma evolução com uma possível falta de ar, isso sim é um sinal de alarme para que esse indivíduo procure um serviço de saúde, né? E justamente são esses casos que geralmente a gente acaba atendendo na unidade de terapia intensiva. Tá? Nós tivemos casos suspeitos, foram colhidos exames, né, para possível identificação do vírus, só que isso normalmente é um material que é enviado para o Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, e que a gente demora um tempo para ter esse resultado. Só que o fato de demorar um tempo, né, não impede que a gente trate, porque na vigência de um caso suspeito de um paciente de risco, está indicado o tratamento, tá? Independente da gente isolar o vírus ou não. E também em situações em que ocorrem sinais de alarme. Então, sinais de alarme o quê? Principalmente dispneia, crianças, sintomas digestivos, persistência da febre por mais de 3 dias, tá? Persistência de um quadro de dor muscular muito importante. Então, são sinais de alarme que geralmente indicam um tratamento específico. Hoje a gente ouve muitas pessoas comentarem em São Joaquim da Barra, lógico, na boca das pessoas: olha, 12 pessoas morreram com gripe H1N1, 5 pessoas morreram, olha, tem muitos casos confirmados de H1N1. As pessoas comentam, e é até importante a doutora esclarecer como que é essa situação, qual é a veracidade dessa informação, para a gente orientar e tranquilizar um pouco a população, né? Então, assim, olha, dos casos que foram internados, tá, suspeitos, então com esses sintomas que eu já referi, né, com quadro clínico sugestivo, né, nós tivemos aí internação de 12 pacientes, sendo que foi coletado exame em 11 desses 12 pacientes, que nós ainda não temos o resultado, tá? Nós estamos inclusive cobrando
Semana passada entramos novamente em contato com o Instituto Adolfo Lutz, com a secretaria daqui. Na verdade não é com a Adolfo Lutz direto, com a Secretaria de Saúde, porque é via secretaria que a gente consegue enviar esse material. E nós não temos ainda resultado. Eu tenho vivência de situações em outros hospitais e realmente demora, tá? Nós não temos, então, nenhum caso ainda confirmado de óbito por infecção por H1N1. Nós tivemos 3 pacientes, na verdade foram 4 pacientes internados na unidade de terapia intensiva, que eram casos suspeitos. Tivemos, desses 4, 2 óbitos, né? Mas tivemos um paciente já de alta, que foi para o quarto, e uma paciente que está com a gente ainda e que está evoluindo bem, está saindo da ventilação mecânica. Casos todos de pacientes que tinham alguma comorbidade, né? Apesar desse paciente ter, um deles que foi a óbito, de 49 anos, ele não era, aparentemente não era portador de nenhuma doença crônica, mas ele era um tabagista, fumante, tá? E isso tudo a gente sabe que a partir do momento que você tem uma agressão pulmonar já prévia, os quadros de infecção por H1N1, quando acometem o pulmão, porque na maioria das vezes acomete o quê? Via aérea superior, nariz, garganta e brônquios, tá? Não chega no pulmão, tá? Quando chega no pulmão é que dá a síndrome respiratória aguda grave. E nesse caso sim é um sinal de alarme. Então hoje que vocês ainda não temos nada confirmado. Só 12 suspeitos, 4 desses ficaram na UTI, tiveram 2 óbitos, mas que também não tem confirmação de que é H1N1, né, doutora? Isso. É importante também a gente falar sobre esse vírus, que teve a campanha de vacinação, o dia D, que foi no dia 30 de abril, e a campanha vai estar no dia 22 de maio, foi o primeiro dia. E as doses da vacina se acabaram no primeiro dia e agora estão aguardando a chegada do outro lote para aplicar as doses para o público-alvo. Foi um pouco também de exagero por parte da população, essa busca rápida? Eu não sei como foi assim, programado isso a nível municipal, né? O que se sabe é que existe o grupo indicado para ser vacinado, né? Pelo próprio Ministério da Saúde. Então existe lá o grupo crianças até 5 anos, idosos, portadores de doença crônica, os profissionais de saúde, as gestantes, as puérperas até 15 dias do pós-parto. Agora eu não sei se foi muita gente junto, dentro desse, respeitando esse grupo, tá? Ou se realmente acabaram extrapolando, fazendo vacinação para outros indivíduos que não pertencentes a esse grupo. Mas independente disso, eu acho que dentro desse grupo, acho que talvez esse primeiro lote realmente não tenha satisfeito o grupo inteiro e vão haver outras etapas, assim como aqui no hospital. Nós tivemos o primeiro dia de vacinação na sexta-feira, nós já tomamos, eu inclusive já tomei a vacina, a gente toma anualmente, por quê? Porque o vírus sofre mutações, então anualmente a gente tem que fazer uma vacinação para que essa vacina atinja o vírus do momento, né? E vamos ter um segundo lote agora, provavelmente essa semana chegando. Isso também está sendo fornecido pelo município. Tá? Uma pergunta também das pessoas que elas fazem muito sobre a vacinação é sobre aquela questão, nossa, mas só essas pessoas que têm o direito de tomar essa vacina, e a gente sabe que as vacinas vêm do Ministério da Saúde, via Secretaria Estadual da Saúde, e depois Secretaria Municipal da Saúde. E é justamente para esse público que tem as complicações mais graves. Tem maior risco de fazer a doença grave, né? Porque é isso que a população precisa saber também. Que 95% dos casos, quase, né, praticamente isso aí mesmo, a doença é autolimitada. A doença é como uma gripe habitual, que nós temos aí todo ano, cada 2 anos. Né? A pessoa, por si só, com o sistema imune dela, ela consegue resolver o processo. Né? Agora, nesses grupos elencados de risco, aí sim, a doença pode ter uma forma mais grave. E por isso se indica de rotina vacinação nesse grupo. Então o que eu acho é que realmente está extrapolando. Por quê? Porque a gente está tendo notícias, né, de capitais, aí no caso São Paulo, né,
E mesmo em Ribeirão Preto, eu tenho colegas que trabalham na unidade de emergência, no HC, a gente está tendo um aumento de pacientes, mesmo em faixas etárias um pouco mais baixas, chegando com síndrome respiratória aguda grave, tá? Que é aquele paciente que chega com desconforto respiratório em vigência de um quadro gripal. E aí, em vigência da situação que nós estamos, até que se prova o contrário, pode ser H1N1, tá? Na maioria das vezes, o que a gente faz? Trata o H1N1 com a medicação que a gente tem disponível, que é o Tamiflu, que eu acho que todo mundo conhece, e muitas das vezes a gente associa tratamento antibiótico, porque é muito comum a associação não só da infecção viral com a infecção bacteriana. Tá? Então a gente não faz um tratamento específico só para o vírus, a gente trata o resto também. Para evitar alguma Isso, e dar o suporte, né? Doutora, para a gente encerrar, como que as pessoas podem se prevenir, aquelas que não tomaram a vacina ou até aquelas que tomaram, que elas já estão praticamente imunes, né, ao vírus, mas como que no dia a dia elas podem fazer para talvez evitar ou dificultar essa transmissão? Então o ideal é que as pessoas evitem aglomerados, né? Porque, como eu já falei, a transmissão é por gotícula, então é muito difícil a gente não consegue filtrar o ar, né? Que a gente respira. Então, se tiver gente tossindo, espirrando, ou mesmo falando muito próximo pela própria fala, você pode eliminar gotículas e a pessoa próxima se contaminar, né? Então, evitar aglomerados, isso é importante. Fazer uma higienização importante das mãos. Por quê? Porque parece que existe também uma transmissão quando você toca em locais contaminados. Então, por exemplo, alguém espirrou, voou gotícula aqui em cima dessa mesa. Se eu vou lá, toco, passo a mão no meu rosto, sem fazer uma higienização, tá? Então, evitar tocar locais próximos da região respiratória com a mão contaminada, a mão suja. Então, tá sempre higienizando a mão. Tá? Então, água e sabão, solução alcoólica, álcool gel, né? Então vocês podem ver, saíram nos noticiários aí que está tendo aumento de venda de álcool gel também, tá? Com esse intuito. E aquelas pessoas que estão sob suspeita, usarem máscara, né? Para evitar a transmissão, principalmente naqueles locais aglomerados. Álcool, pessoas que fazem uso exagerado de bebida alcoólica, cigarro, e ter uma alimentação ruim, isso predispõe, que não é rica, elas são acometidas mais facilmente por esse vírus? Não só desse vírus, doenças em gerais, né? Porque por si só, o paciente que é alcoólatra, né? Ele já é um imunodeprimido, tá? Ele já tem um sistema de defesa, claro que um alcoólatra, tá? Uma quantidade de álcool. O sistema de defesa não tão competente como uma pessoa saudável, né? Rígida. Então, assim, apesar de você achar que o alcoólatra, não só H1N1, toda vez que a gente pega um alcoólatra, que chega aqui na emergência, né, que chega, por exemplo, um sintoma respiratório, que faz uma pneumonia bacteriana, a chance dele complicar é muito maior do que um paciente que... Porque a bebida alcoólica tende a diminuir, deprime o sistema imune, tá? Assim como os outros pacientes imunodeprimidos, né? Então, o paciente portador de AIDS, o paciente portador de câncer, né? O paciente idoso por si só, o paciente diabético, esses pacientes têm o sistema imune debilitado. Então, e a alimentação é muito importante, né? Se alimentar bem, tomar bastante líquido, se hidratar. Isso é um dado importante, inclusive uma das recomendações, né, que a gente dá para esses doentes que estão com sintomas gripais. Então, no geral, considerações finais de se preocupar essa questão dos vírus, mas não é questão de gerar pânico, né, doutora? De pânico, né? Aquilo que a gente conversou, principalmente população de risco. Nós realmente parece que estamos tendo um aumento do número de casos, né? Então a população se proteger é importante, evitar aglomerados. Então, assim, sintomas gripais existem, né? Todo ano. Agora, quem que tem que procurar realmente com aqueles pacientes em que a febre fica persistente? Então, por quê? Porque a doença normalmente dura 7 dias, entendeu? A febre normalmente é uma febre de início súbito, geralmente mais alta, que dura 2, 3 dias, né? E aí você tem aqueles outros sintomas associados que eu já falei, tosse seca, coriza, cefaleia, mialgia. Então, se isso começa a permanecer por mais tempo, se o paciente começa a ter
dispneia, falta de ar, né? Esses pacientes têm que procurar realmente, porque esses podem estar tendo uma complicação e vão necessitar do tratamento específico, tá? Diferente daquela grande porcentagem, 90, 95%, em que o processo vai se resolver espontaneamente. Tá certo, doutor, obrigado por ter tirado um tempinho aí da correria que é no hospital, e especialmente na UTI, para falar com a nossa equipe, que é muito importante a gente orientar as pessoas, que está todo mundo comentando sobre esse assunto. Obrigado, viu, e bom trabalho. Obrigada a vocês. Obrigada.